verdadeiro, eu aceitar essa resposta seria mediocridade da minha parte. Então, eu quero definir quem são os conjuntos de números imaginários de outra forma. Escrevendo não mais, porque seria impossível, tá? Eu digo o seguinte, eu não posso chegar assim e dizer, ó, é a raiz de menos 1, raiz quadrada de menos 1, é a raiz quadrada de menos 2, porque entre esse e esse número imaginário tem infinitos. Concorda comigo? Porque o número de dentro pode ser qualquer número. Né? O número de dentro pode ser um número real qualquer. E aí é que reside o perigo. Então, pela citação dos elementos não dá, porque não é ordenadinho como o dos inteiros. Então vai ser mais delicado. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que os números imaginários são formados pelos elementos. Então, x é igual a raiz enésima de um número y. Tal que? O que tem que acontecer com aquele número e com aquele número para ser imaginário? Ô meu, tu não fez as tarefas, tu chegou atrasado. Se tu bobear, tu vaza. Vai dormir em outro lugar, cara. Eu não entendo isso, cara. Cara, eu jurei, eu vim pra mim hoje dizendo, cara, não vou me irritar no primeiro ano hoje. Não vou me irritar, vai ser uma aula gostosa. Me ajuda, cara. Me ajuda. Se tu rasgar o dinheiro do teu pai na minha frente, eu piro, eu surto, é como se fosse o meu dinheiro. Eu me sinto altamente ofendido. Aliás, não tem explicação, jovem, vocês vão ter acordado às 6 da manhã para se emperequentar e chegar todo bonitinho, sem remelinha, todo com a boquinha bem limpinha, bem comidinho, assim, sabe, todo alimentadinho, bem descansadinho, pai. Por quê, pai? Porque fui dormir às 9. Às 9. Tá entendendo, pai? Eu já te expliquei como é que é na Inglaterra, né? Na Inglaterra o Estado chega em cima da família. Por que o filho está chegando atrasado? Que merda que tá dando na família? Tem droga? O que tá rolando? Tá dando porrada na mulher? O que houve? É foda, cara. Tu te liga, bicho? Pô, fico parado nisso. Que loucura. Então vamos! Y é negativo. Menor que zero. Ah, tá. Que é o mesmo que dizer que é negativo, mas eu não, né? Eu até aceitaria o cara escrever em português quem é o conjunto, mas não ganharia o ponto todo. Ótimo, parabéns, ganharia alguma coisa. E N é par. N é par. Olha, não seria o ideal, né? N é par. Né? Mas, ó, isso aqui é verdade, né, cara? Isso aí descreve o conjunto dos números imaginários. É formado pelos elementos x, tal que é a raiz enésima de um número negativo, onde esse cara tem que ser... Por que tem que ser par? Por que tem que ser par? Por que tem que ser par? Vamos pensar. Raiz cúbica de 8. 2. 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Raiz cúbica de menos 8, né, cara? Eu tô querendo te mostrar por que tem que ser par, né? Deixa eu ver. Pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é 8, é verdade. Logo, a raiz cúbica de menos 8 pertence aos reais, não é um número imaginário. Vou perguntar e quero ver se alguém me traduz. Por que tem que ser par? Porque se ele for ímpar, ele vai acabar sendo positivo. Porque se ele for ímpar, ele vai acabar sendo positivo. Não entendi. Se for ímpar, ele vai continuar negativo. Se for ímpar, ele vai continuar negativo. Tudo bem, tá quase lá, mas eu queria uma coisa que o cara que ainda tá babando o azul, que acordou agora, ainda possa entender na tua linguagem de jovem.
mundo. É isso aí. Basicamente isso aí, olha só. Essa aqui. Dá pra dizer que é menos 2 vezes menos 2? Não, porque dá 4. Dá 4 positivo. E 2 vezes 2 dá 4 positivo. Quando eu multiplico o número negativo, o número par de vezes, ele acaba ficando... Então eu nunca obterei um resultado. Por isso que raízes de índice par com o número de dentro negativo jamais vão ser obtidas nos números reais. Quando eu multiplico o número negativo, o número... Negativo. Vou repetir a primeira frase e tu vai conseguir completar a segunda, que é um raciocínio natural, só para ver se tu estás acordado. É assim que funciona a minha aula. Se tu não estiver fazendo um esforço mental comigo, tu jamais vai conseguir acompanhar a minha aula, certo? Aí é melhor ler a apostila em casa, que também vai funcionar muito bem. Repetindo. Quando eu multiplico um número negativo, um número par de vezes, o resultado fica positivo. Eu tinha que conseguir acompanhar, Cacilda. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 16. Certo? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Quando eu pego um número negativo e multiplico um número par de vezes, já que menos com menos É mais. quando eu fizer isso um número par de vezes, a resposta da multiplicação é um número. E quando a raiz for negativa, como é que eu vou fazer brotar o negativo se sempre dá positivo? Só o Bombelli dando aquela viajada para criar o i. Agora, quando eu multiplico o número negativo um número ímpar de vezes, o resultado... Então eu consigo. Se a raiz for terceira, se a raiz for sétima, se a raiz for quinta, ou seja, um número ímpar no númerozinho da raiz, tudo bem para vocês? Aí lá embaixo é negativo. Não dá nada. Eu consigo obter aquele negativo, entendesse? Só isso. É por isso que eu queria que tu entendesse. E ele é par. O controle do ar? Não? Voltou já? Voltou para isso, historicamente. Beleza! Eu queria uma outra forma de representar um número par. Como é que será que eu represento uma equação o que é um número par, né? Número ímpar mais um. Um número ímpar mais um. Então como é que eu represento o número ímpar? X. Mas como é que eu digo que ele é ímpar? Como é que eu provo que ele é ímpar? Um número aqui, um número que é dividido por 2 e pode dar inteiro. Ó, pensa comigo. Se eu chamo n de pertencente a z, se eu chamo n pertencente a z, não, n eu quero usar outro número. Pega um número n pertencente a z. Quem é z? Inteiro. E escrevo 2m. Quais são os inteiros? Começa aí comigo. 1 pode ser? Bota 1 no lugar do m. 2 vezes 1, ficou par. Bota 2. 4. Par. 3. Par. Tá vendo? Se eu pego um número m que pertence a z e multiplico ele por... ele fica par. Então tu vê, descobri como é que eu escrevo um número par. Um número par se eu quiser escrever o conjunto dos números pares, é só fazer assim, ó. Vou chamar conjunto P de pares. O formado pelos elementos m pertencente a z, tá o quê? Esses números são x igual a 2m. Ou x, né, pertencente, desculpa. Ó. X pertencente, pode ser até os reais, não tem problema. Tal que x é igual a 2m, onde m pertence a z. Uma forma bem elegante de representar o conjunto dos números pares, certo? Então tu vê, eu poderia trocar isso aqui por assim, para ficar bem matemático, para ficar bem ninja. N é par, então n é igual a 2m, onde m pertence a z. Putz, aí ficou, meu Deus. Professor, era esperado que eu conseguisse fazer isso? De jeito nenhum. Não era esperado que ninguém acertasse. O esperado é que tu sofresse, que tu ficasse pensando, descabelar, se fosse no Google, fizesse uma puta revolução na tua cabeça para quebrar a cara. E aí depois ficar com raiva, vendo, pô, como é que eu não pensei nisso? Era só escrever quem eram os caras. Raiz de índice par negativo, ele até falou que era isso que era no imaginário. Pois não. Não tem problema, meu querido. Obrigado por ter me avisado, cara. Foi.